Olá família, nós vamos agora partir para mais uma aula nossa aí para a gente trabalhar sobre enfermidades da alma. Como eu tenho falado para vocês, é um assunto interessante, é um assunto que tem trazido assim para os nossos corações um entendimento melhor de tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Hoje nós vamos falar para a cura da rejeição, o medo da rejeição. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1, quando Deus vai chamar Moisés e diante, e todos nós conhecemos essa história. Nós sabemos do que Deus fez na vida de Moisés, lá quando ele é chamado, ainda ele consegue falar um não para o Senhor. E isso tem a ver muito com esse medo da rejeição que nós vamos estar agora falando com cada um de vocês. Nós precisamos entender que o medo da rejeição, ele vai afetar completamente a nossa tomada de decisão. Porque nós temos uma decisão até certo modo simples, mas se a gente tem medo da rejeição vir sobre os nossos corações, essa tomada se torna algo muito difícil da gente fazer nas nossas vidas. Nós precisamos entender que ainda hoje nós encontramos dentro das nossas igrejas pessoas que têm um chamado específico do nosso Deus, seja para louvar, para pregar, para evangelizar, mas se sentem incapazes de realizar por medo da rejeição. Nós temos que entender também que Deus, quando chama Moisés, ele já sabia como agir. Até porque quem escolhe é o nosso Deus, e isso acontece com as nossas vidas também. Se Deus nos chamou, nós temos uma frase aí que nós falamos que Ele vai capacitar, e Ele capacita, mas muitas vezes nós não acreditamos nisso. Lá na casa de Faraó, Moisés foi preparado para qualquer tipo de trabalho. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 7 e você vai ver o tanto que Deus o prepara lá na casa de Faraó para ele ir para qualquer tipo de trabalho, e Deus pode estar fazendo isso contigo, preparando você para alguma obra específica, e muitas vezes você tem fugido e corrido porque acha que não é capaz, com medo de ser rejeitado. Lá no deserto, Deus vai pegar Moisés como pastor de ovelha e vai ensinar para ele a cuidar de vida, a ser um protetor, a ser um guia, porque Deus já sabia que lá na frente essas características eram necessárias na vida de Moisés. Então Deus olha para Moisés, capacita ele dentro da casa de Faraó e agora capacita ele lá no deserto. Ou seja, foi capacitado para resolver qualquer obra que Deus tivesse o chamado. O mesmo acontece com cada um de nós. Deus nos chama, nos capacita, nos prepara, mas aí vem, qual foi a resposta de Moisés? Com medo da rejeição, Moisés negou usando diversos argumentos, diversos motivos, por que não dizer diversas desculpas? Será que não somos nós também que temos feito isso com o nosso Deus? Será que nós não temos arrumado aí muitas desculpas com medo da rejeição, e por causa disso a gente simplesmente pega e desiste daquele chamado que Deus colocou nos nossos corações? Para Moisés, ninguém ia acreditar que o Senhor o tinha chamado. E talvez você tenha isso no seu coração. Deus te chama e parece que você vai entender que ninguém vai confiar que esse chamado veio do nosso Senhor Jesus Cristo. O medo da rejeição faz você duvidar e torna o seu caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo muito mais difícil. Porque se você tem medo de ser rejeitado, você se afasta da presença de Deus. Se afastando da presença de Deus, vem o esfriamento espiritual. Vindo o esfriamento espiritual, você simplesmente desiste de todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Mas como é que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer para vencer esse medo da rejeição? Algo que a gente chama como fobia social. Mas por que uma fobia social, pastor? Porque o medo da rejeição não deixa a pessoa falar em público. A pessoa fica suada, a pessoa fica com sudorese exagerada, começa a gaguejar, perde todo o pensamento dela, começa a suar de uma forma tremenda e ela tem que sair de perto do povo. Esse é uma das coisas que causa essa fobia. Causa também um profundo desconforto quando a pessoa está falando e está sendo observada por um ou por mais pessoas. E aí ela se sente tão mal que ela tem que sair. O desconforto é tão grande que não dá, borboleta lá no estômago, não. Vem um elefante inteiro no estômago e a pessoa tem que sair. E esse medo aqui é o principal que você tem que olhar na tua vida. Faz com que nós nos preocupemos com as críticas. Porque vem crítica, igreja. Você faz um trabalho, alguém critica. Você apresenta o trabalho, alguém critica. Você faz um sermão, alguém critica. Mas você tem que estar voltado àquilo que Deus fez na sua vida.
aquilo que Deus tem capacitado a cada dia para você fazer. Possa ser que no primeiro momento você não faça 100%, mas você continua na sua caminhada, você vai melhorar, porque a cada dia Deus vai estar caminhando ao seu lado. Mas como é que nós vamos curar isso então, pastor? Primeiro, esteja na presença do nosso Senhor, não olhando as dificuldades, não olhando as comparações que serão feitas, mas olhando simplesmente para você. Abra mão daquilo que você julga que é o mais importante na tua vida. Não esqueça que Abraão abriu mão do próprio filho. Aqui Deus pede para você abrir mão daquilo que você acha que é o mais importante. Se você lembrar Zaqueu, ele tinha medo de ser rejeitado por causa da altura dele. E ele falou para o nosso Senhor Jesus Cristo: abro mão hoje de toda a minha riqueza. Será que nós estamos prontos a abrir mão? E, principalmente, confiar no nosso Deus, porque Ele que nos chamou. Me vem à memória o texto de Josué 1:9. Não te mandei eu? Se foi Deus que lhe escolheu, se foi Deus que lhe chamou, é Deus que lhe capacita. Não há motivo de você ter medo da rejeição. Você tem que se levantar, agigantar a tua fé e cumprir toda a boa obra que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Lá no finalzinho do vídeo, mais uma vez vai ter um questionário. Responda para que a gente possa estar aí cada dia aprendendo mais da palavra do nosso Deus.